boa noite, tudo bem, meus amigos? Como é que vocês estão? Estamos aqui iniciando mais uma live aqui no YouTube. A gente vai falar sobre algo muito importante nessa luta contra o movimento bolsonarismo, que tem também aí um aliado muito forte, que é o Campos Neto, presidente do Banco Central, que foi indicado não só por Bolsonaro, mas principalmente por Paulo Guedes. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos aqui. Eu me chamo Suderlan de Castro. Eu sou formado em administração de empresa com pós-graduação em economia, gestão econômica. Também sou do comércio, como gerente comercial, e atuo fortemente nas redes sociais para a luta contra o bolsonarismo. E é importante que a gente entenda que as eleições, por mais que tenham terminado no ano passado, que a gente viu, elas ainda insistirão em continuar. Dentro dessa fase de ataques que, antes mesmo do governo do presidente Lula completasse 100 dias para mostrar seu desempenho, existe uma guerra de narrativas dentro das redes sociais. É claro que isso dependerá muito do apoio das pessoas que estão nesse engajamento e também, principalmente, dos influencers que entendem que por trás de toda essa ação orquestrada de ataques contra o novo governo do presidente Lula é simplesmente as elites, principalmente estrangeiras, para fazer a manutenção da exploração do povo brasileiro. Eu tenho um viés nacionalista, porque acho que o Brasil ele tem que realmente ter uma diversidade de vertentes políticas, mas caminho ao lado dos amigos, tanto da esquerda quanto da direita, em projetos e propostas que possam fazer com que o nosso país de fato cresça. E é importante que a gente realmente fale sobre essa extrema dificuldade que o Brasil encontra-se hoje na luta contra o bolsonarismo. Existem pessoas muito ricas aí que financiam realmente esses influencers. Eles estão aí presentes nas redes sociais e a gente sabe muito bem disso, que o poder deles é muito forte e essas pessoas não têm pudor nenhum, estão sempre atacando, criando fake news. Tem esse trabalho de combater as fake news. A gente tem uma presença muito forte no YouTube, a gente tem uma presença também no Facebook, no Kawaii, no TikTok, no Hello. É importante que a gente fale disso. É importante que a gente tenha essa proximidade com a realidade do Brasil, que temos aí uma carga de juros muito alta. Esta carga de juros ela está impossibilitando com que o Brasil possa se desenvolver, e se desenvolvendo para que possa gerar emprego e renda, que é muito importante que tenhamos um juro adequado dessa realidade para a criação de geração de imposto em renda. Vamos falar sobre essa questão que o presidente Lula conseguiu de apoio, 80%, contra a luta dos juros do Banco Central. Nenhum lugar do mundo tem uma carga de juros, um valor de juros tão alto quanto no Brasil. Muitas vezes, esses juros são utilizados para frear demandas, uma procura muito excessiva de produtos. Foi o que aconteceu na pandemia, com muitos produtos hospitalares, as taxas de juros foram elevadas, porque era necessário dar uma certa freada em valores que ficaram muito caros, principalmente em carros, devido às peças dos semicondutores. Mas passado toda aquela tormenta e as quebras das cadeias produtivas, nós não tínhamos necessidade alguma de estar dentro dessa taxa de juros gigantesca. E aí a gente encontra no Brasil preso em uma taxa de juros muito forte e que chama muita atenção e a preocupação ao mesmo tempo, porque é um juro que ela não encontra base dentro da realidade do Brasil. O Brasil não tem demanda, o Brasil não está crescendo, o Brasil não está produzindo, o Brasil não está tendo investimento, o Brasil está com a sua economia ainda, devido às ações do governo passado, da irresponsabilidade de gestão de Paulo Guedes, travado. Então, dentro desse fato, desse contexto, era necessário que o próprio Banco Central, que tem a responsabilidade de proteger os empregos e a geração desses empregos, com o controle fiscal econômico do nosso país, pudesse já estar aí colaborando com algum tipo de informação que pudesse ajudar o governo como reduzir a taxa de juros e não colocando a faca no pé do pescoço, pedindo uma ação milagrosa para que ele pudesse agradar os faraós do mercado, dos interesses internacionais. Não é assim que funciona, não é assim que vai acontecer, não é assim que realmente, de fato, se trabalha na cooperação. Lembremos nós
que autonomia, independência do Banco Central já era algo batido lá atrás, principalmente por Dr. Enéas Carneiros, né, que era um nacionalista que falava que um dia que este banco ganhasse autonomia e independência, não precisaria mais eleger um presidente, porque daria-se ao presidente do Banco Central a responsabilidade, presta bem atenção, a responsabilidade do controle econômico e fiscal da nossa moeda, da nossa economia. E isso é muito grave porque esses interesses ficariam dentro dos interesses internacionais. Não é de agora que o Brasil é sempre visto por grandes potências como um local fácil de exploração. E o Bolsonaro foi um entreguista e não um nacionalista. Nós doamos praticamente as nossas refinarias, que ainda precisa de fato aí uma resposta das autoridades, entender este assunto, por que nós vendemos, privatizamos refinarias tão estratégicas abaixo de mercado. É algo que precisa ser questionado, é algo que precisa ser investigado. Afinal de contas, a Arábia Saudita não entrega joias de graça. O Bolsonaro até que alegou dizendo que lá é uma cultura dos sheiks dar presente para as suas esposas, e a gente tem uma pergunta muito séria. O Bolsonaro tornou-se a quarta esposa do sheik, já que ele já tem 3, para ganhar joias tão caras? Tem algo errado. E é diante dessas circunstâncias e a importância muito forte da gente ver a pesquisa da Datafolha dizendo que 80% das pessoas aprovam a ação do presidente Lula para que esses juros possam realmente, de fato, abaixarem. É importante que baixe os juros para que eu e você ou qualquer outra pessoa possa, de fato, respirar uma economia muito mais justa. Quem está devendo no cartão de crédito fica com dificuldade. Quem faz financiamento, empréstimo, fica com dificuldade. Partindo para empreendedores, como o seu negócio irá crescer se você tem uma carga de juros gigantesca? Se você é um microempresário, um médio empresário ou até grande empresário, se você não é banqueiro, né, no qual o banqueiro vai emprestar o dinheiro e ganhar em cima desse dinheiro o juro. Se você não é banqueiro, mas se você está abaixo do setor bancário, você realmente tem que concordar que as taxas de juros estão elevadas, prejudicando a geração econômica, crescimento e empregabilidade. 80% desta provação mostra que a população não aguenta mais a carga de juros. Ninguém está aqui realmente satisfeito com a gestão do Campos Neto. Ele não tem plano, ele tem críticas, e é chato quando você ouve um lado criticando, exigindo, e ele não faz a sua parte, ele não apresenta, faça isso, coloque isso. Foi mostrado um novo arcabouço fiscal e até falando que as despesas do governo ficariam pela metade do que aquilo que foi anunciado lá na frente. Então, se vamos realmente ter despesas menores, por que não sinalizar uma possibilidade, nem que seja pequena, de redução de juros? Mas não, o Campos Neto, o Banco Central, foi indiferente e mesmo assim ainda ameaçou em subir juros. Nós estamos com 13,75%. Nenhum outro país do mundo tem uma carga tributária ou um composto de juros gigantesco como o nosso país, e o Banco Central, que não está sensível a essa realidade, ainda ameaça. O presidente Lula sabe muito bem, não é só por questão de popularidade, mas para ele poder destravar a economia e fazer ela crescer, como ele fez no governo Lula 1 e Lula 2, é necessária a cooperação do Banco Central, até que se troque o presidente e que seja afinado com a questão do governo. Claro, concordo, a autonomia, elas são válidas para as tomadas de decisões quando você não fica dependendo de uma única decisão. Mas estamos falando de indicações de governos diferentes que não ajudam em nada. Campos Neto foi indicado por Paulo Guedes e Bolsonaro, muito aliado com este movimento de extrema-direita chamado bolsonarismo, enquanto neste lado, o Lula, que já vem com uma visão mais voltada para o social, que é muito importante, porque o Brasil tem uma população muito carente, muito humilde e muito pobre. Então, se nós ficarmos todo o tempo protegendo o mercado, a Faria Lima, e esquecendo que aqui embaixo a arrecadação dos impostos mais humildes é quem mantém o luxo das elites, então vamos ficar na situação de países tão pobres como que tem aqui na América do Sul e também da África. O Brasil é um sistema capitalista forjado no sistema escravista.
Então, para a elite brasileira aqui, se o trabalhador não quiser salário, para eles era a melhor coisa que tem. E temos provas, porque sempre está estourando um caso de trabalho escravo lá no Rio Grande do Sul, naquela região que é lamentável e vergonhoso dentro do século XXI. Então a gente tem de fato aqui problemas econômicos que necessita realmente a ação do presidente do Banco Central. O governo está fazendo a sua parte. E é diante dessa situação e dessas preocupações que temos dentro do cenário econômico que até chama a atenção de pessoas que votaram em deputados e senadores bolsonaristas. A oportunidade de cobrar os seus deputados e senadores é agora. Se eles reclamam que há uma péssima gestão, que o governo não está trabalhando, mas tem um novo arcabouço fiscal, né? Uma nova regra, que vai ser aprovada na Câmara e no Senado, e a briga está entre Lira e Pacheco, quem será o protagonista da aprovação, de quem ficará com os méritos de ter aprovado o novo arcabouço fiscal, é a hora desses bolsonaristas eleitos darem a sua humilde opinião para acrescentar e melhorar o novo arcabouço fiscal e não ficarem lacrandos. O Brasil está com uma deficiência gigantesca em escolha de parlamentares. Foram eleitos bolsonaristas, que são mais lacradores do que parlamentares, e não apresenta propostas nem de melhoria, apenas críticas. Quanto pior, melhor, porque eles balançam, né, a base deles, eles mostram que estão atuando, mas só na retórica e no discurso, sem propostas. Não adianta estar com celulares nas estradas querendo filmar buracos, ou em frente de hotéis querendo questionar as despesas, se o principal, e ganham muito bem para isso, que é a cobrança, a apresentação de projetos na Câmara e no Senado, eles não fazem. A gente está vendo lacração, peruca, é gente que vai pesquisar no Jus Brasil sem realmente ter uma noção jurídica de como encontrar algo para poder fazer. Enfim, a gente está realmente vivenciando um período muito diferente da nossa política, que ela deixou de ser séria, isso do lado da direita, que tenta se vender como algo sério, para uma coisa meio sem graça, só no estilo da lacração. Então, se hoje a população presenteou o governo que concorda com o presidente Lula, que 80% desta mesma população aceita a decisão do presidente Lula cobrar do Banco Central uma resposta para a redução de juros, é porque eu e você e as pessoas comuns não aguentam mais pagar esta alta taxa de juro para manter luxo de determinadas pessoas. Ou se muda, ou então ficaremos nessa situação extremamente complicada. E é por isso que eu quero que as pessoas vejam pelo lado positivo sobre os juros que precisamos brigar, porque se não tiver realmente a participação da população, não tem como realmente pressionar o Senado é que é responsável por isso, né? E para cobrar do presidente do Banco Central. E trazendo aqui as informações, que é importante, e a gente vem aqui que para 80% dos brasileiros, Lula está certo ao reclamar do Banco Central contra juros altos. E aqui a gente vai ler aqui sobre isso. Então, para 80% dos brasileiros, o presidente Lula, do PT, está certo ao pressionar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a baixar a taxa de juros Selic, que está de 13,75%, ao ano desde setembro do ano passado. Então nós vamos aí caminhando para o ano que estamos dentro dessa taxa agressiva e o Brasil não cresce, o Brasil não gera emprego e temos aí uma dificuldade gigantesca nessa geração. Entre os que mais concordam com Lula de que a taxa é uma vergonha e que precisa cuidar da política monetária, mas precisa cuidar também de empregos, da inflação e da renda do povo, estão os desempregados, que mais sofrem. Exatamente. E os mais pobres também, que com a falta de investimento que gera emprego e renda, não tem acesso a financiamento sequer para comprar uma geladeira. Até nisso, o Brasil tornou-se dificultoso. Não estamos falando aqui, pessoal, de adquirir casas ou carros, mas um bem simples, uma linha branca, uma geladeira, uma máquina de lavar, um fogão, uma televisão ou um próprio smartphone. Isso é consequência de uma alta carga de juros imposta de forma irresponsável pelo Banco Central, sem uma justificativa plausível porque que é elevado, se nós não temos demanda. É importante entendermos que quando a pandemia chegou e que levantou-se as altas taxas de juros, era para frear a demanda de determinados produtos que não estava tendo de sobra no mercado. Mas estamos já há mais de um ano fora
desta quebra das cadeias produtivas de demanda global, e o Brasil mantém as altas taxas de juros como se nós quiséssemos frear essa demanda. Falo isso de forma clara e técnica, por ser da área econômica. Então, se de setembro para cá nós não tivemos demanda, qual a razão justificativa e plausível para mantermos tamanhas taxas? E foi por essa razão que talvez hoje o Banco Central deve ter ouvido um pouco mais as pesquisas. Olha, 80% da população, isso é muita coisa. E com certeza o Campos Neto vai ter que buscar alguma solução para intermediar algum tipo de redução de juros com o Ministério da Fazenda, com Haddad, Simone Tebet, já que ele tem dificuldade de conversar com o presidente Lula. Confira os percentuais que mais apoiam o Lula. 91% são desempregados, pessoal. Dos percentuais que mais apoiam o presidente Lula, 91% são dos desempregados que procuram emprego. Então, 85% também quem ganha até 2 salários mínimos. Eu já falei para vocês que a renda do brasileiro, 70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Faixa que 85% dizem concordar com o presidente e 84% dos que têm ensino fundamental e 84% que se declaram pretos pardos. Os que menos apoiam o presidente são os que têm 28%, que são os empresários, tá? Vai querer apoiar mesmo, está gostando dos juros. 24% dos que têm ensino superior, 19% que se declararam brancos e a taxa de juros está mais alta que deveria estar. Então, dentro de outros dados de pesquisa, 71% dos entrevistados, a taxa de juros está mais alta que deveria, Entre os que pensam assim, 55% dizem que ela é muito mais alta do que deveria e apenas 16% considera que está um pouco alta. Moral da história é que o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, não concorda com a taxa de juros. Temos aqui os números mostrando que a maior quantidade que questiona os juros são das camadas mais populares, mas dentro da parte média para a parte superior da nossa elite também questiona esta grande quantidade absurda de juros. Então, Campos Neto ele precisa realmente buscar alguma solução, porque o Brasil não vai comprar a ideia de que ele está a serviço da proteção econômica se de fato o brasileiro está reclamando dos juros. E aí, pessoal, pegando outra parte aqui sobre essa questão, que a gente tem a informação. Não, aqui é a questão juros ainda. Vamos manter aqui essa questão dos juros para poder formar aqui outra pesquisa. A gente já falou que Datafolha já tinha. E o que falamos aqui? Datafolha ainda está falando. Pronto, achei. No Correio Brasiliense traz a matéria que o governo segue na batalha pela queda da da taxa básica de juros. Para Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, o programa de investimentos do governo federal deve, apesar de alta taxa de juros, fomentar investimentos privados no país e criar uma nova visão para as parcerias públicas e privadas, a chamada as PPs. Nós estamos preparando esses números de ações do governo federal, o novo PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, seja executados direta ou envolve parcerias públicas e privadas, para poder gerar emprego e renda. Então, apontou o ministro nessa segunda-feira, em balanço em reunião ministerial, que os ministros das pastas dos setores produtivos e institucional para preparar o balanço dos 100 dias que vai apresentar. Então, Costa aponta que o governo deve reformular a lógica das PPs e nós estamos reestruturando junto com o Ministério da Fazenda e uma proposta de PP, já que o governo federal até aqui, historicamente, não participou ou não elaborou projetos. Os projetos de PPs, o governo se concentrou em fazer concessões públicas, mas não histórico de PP, disse o ministro. Pessoal, é o seguinte, tem uma falácia muito grande que o Estado ele precisa ser menor. Isso, quem realmente está por lado do mercado num tal liberalismo, não existe Estado menor se não tem Estado. Então você que quer um Estado menor, você pode ficar despreocupado que não haverá mais concursos públicos nos níveis municipais, estaduais e federais. Por quê? Porque o Estado não irá investir. A instituição privada, ela dá continuidade muitas vezes nos projetos que o Estado ele investe. E nós tivemos muitos investimentos que geraram emprego e fizeram o Brasil crescer
principalmente nas décadas de 30 a início das décadas de 80. No caso, a própria criação da Petrobras, a Eletrobras, a Vale, né? Enfim, outras áreas que só quem pode realmente de fato investir para gerar emprego e renda é o próprio governo. O Estado ele tem que ser Estado dentro da medida certa, nem de mais e nem de menos, apenas sendo Estado. Essa história de Estado mínimo é para as instituições privadas se aproveitar de recursos muitas vezes que acontece, que são públicos, para lucrar. Um exemplo disso, e bem claro, é o próprio FGTS. Quando foi liberado o saque aniversário, mas alienado aos bancos, o seu dinheiro ia para os bancos emprestados, você estava recebendo seu dinheiro emprestado, enquanto o banco, que tinha alienado os bancos, o seu FGTS, estava ganhando juros em cima. É isso que o ministro do presidente Lula está tentando fazer sobre essa questão polêmica do saque aniversário. Alguém estava ganhando em cima e era banqueiros. Mas todo o investimento, todo o recurso, ele parte realmente da máquina, do Estado. Não existe almoço de graça. Mas existem pessoas intermediárias no meio deste caminho que ganham em cima dessas facilitações que é muitas vezes dado aval, sem informação pelo próprio trabalhador brasileiro. Então, pessoal, a gente tem aqui uma luta de desinformação muito grande do bolsonarismo em querer enganar e ludibriar as pessoas que tudo que está ocorrendo agora está certo e o que o presidente Lula está tentando fazer está errado. Não, não é assim. A gente sabe que o modus operandi da extrema-direita é em narrativas mentirosas, tendenciosas. Então aí a gente tem realmente essa visão de que, cara, temos que trabalhar nas redes sociais de forma bem clara, trazendo aqui as informações pautadas da realidade, mostrando a dificuldade, o progresso, o desenvolvimento, os erros, enfim, é um trabalho consciente. Então é por isso, pessoal, que esta nossa live aqui, ela trata disso, a questão dos juros, que não é de agora que nós estamos falando, que são muito altos, e também, principalmente, essa questão do apoio da população brasileira de 80%. Nós estamos falando 80%, que é algo muito relevante, que o presidente do Banco Central vai ter que se mexer agora. E eu acredito que irá se mexer. Então foi o seu trabalho, o meu trabalho, o trabalho de todos, que fez com que essa aprovação chegasse a este nível e agora vai zunir no ouvido do Roberto Campos Neto de forma tão alta que ele vai ter que refletir as suas ações sobre o Banco Central. Eu vou me despedir por aqui, nessa nossa live aqui. Vamos ter uma sequência de várias lives aqui, principalmente dentro do YouTube, participando também no Facebook, para que você possa aí ajudar a gente a colaborar. É importante também. Se você gosta aqui do meu trabalho, se você realmente acha que a gente precisa ter essa força aí, tem aí embaixo aí um número aí do Pix, qualquer colaboração aqui para poder dar essa força. É um trabalho que não tenho ajuda de ninguém, é uma coisa própria, mas quero contribuir também. E fico muito feliz quando as pessoas gostam do trabalho, quando curtem, compartilham. Quero que vocês curtem, comentem e compartilhem. É muito importante para a gente lutar contra o bolsonarismo, contra a extrema-direita, que está querendo ainda ficar no nosso país, mesmo que as eleições tenham passado, mesmo que a gente tenha aí descobertos várias verdades sobre o que o governo Bolsonaro estava querendo fazer com o nosso país. Eu me despeço por aqui. Qualquer outra informação eu trago para vocês. Tenham uma ótima noite. Um forte abraço.